Ok, vamos analisar isso. Temos aqui duas notícias do portal Vasco Notícias, ambas do dia 26 de dezembro. Isso. E à primeira vista elas parecem coisas bem distintas, né? Uma fala de uma negociação quente por um atacante, a outra de um monitoramento, digamos, mais frio de um meio-campista. Exato. Mas a nossa conversa aqui é justamente para conectar esses pontos. O que essas duas movimentações com foco no Brenner e no Douglas Luiz nos contam sobre a estratégia real do Vasco para montar o time? Pois é, porque quando a gente junta as duas, elas pintam um quadro bem mais interessante do que sozinhas. Totalmente. Então, vamos começar pela que parece estar mais avançada, a que está pegando fogo. Vamos lá. E o legal é que não se trata só de quais jogadores o Vasco quer. Mas o como, né? Exatamente. O como o clube está tentando trazer esses caras. Uma abordagem é um ataque direto e a outra é quase um jogo de xadrez, de paciência. E é nesse contraste que a gente talvez encontre a filosofia por trás de tudo. É aí que a gente começa a ver uma estratégia de mercado que vai muito além de tipo sobre a carteira e contratar. Boa. Então vamos para o caso do atacante Brenner. A matéria diz que o Vasco já iniciou conversas. Isso, um centroavante de 25 anos. Ele está hoje no FC Cincinnati, lá nos Estados Unidos, mas o passe dele, na verdade, pertence à Udinese, da Itália. Uma situação meio complexa. E os números dele na temporada são bons. 21 jogos, 8 gols, 3 assistências. Quer dizer, com esses números, é claro que o Vasco vai ficar de olho. A necessidade de um finalizador é óbvia, né? Sim, os números justificam o interesse inicial. Mas o que transforma esse interesse numa negociação de verdade, segundo a fonte, é que a contratação tem o aval total da diretoria e, mais importante, O pedido do técnico. é um pedido explícito do Fernando Diniz. E, cara, quando a gente fala do Diniz, a relação dele com certos jogadores é um capítulo à parte. E é aí que a coisa esquenta de verdade, né? A matéria bate muito nessa tecla, da relação pessoal entre os dois. Não seria a primeira vez que eles trabalhariam juntos, né? Longe disso, eles tiveram uma parceria de muito sucesso no São Paulo, que, sei lá, talvez tenha sido o auge da carreira do Brenner até hoje. Verdade. E depois trabalharam juntos de novo no Fluminense. A fonte usa a expressão pesa positivamente, mas eu acho que isso é até um eufemismo. Você acha que é mais forte que isso? Com certeza. Essa conexão é provavelmente o principal trunfo do Vasco na negociação. É a carta na manga que talvez nenhum outro clube tenha para colocar na mesa. Isso me faz pensar, é comum um técnico ter esse tipo de poder, quase magnético sobre o jogador, a ponto de ser o fator decisivo numa transferência internacional. Olha, comum eu não diria, mas com o Diniz isso é um padrão. O estilo de jogo dele é tão específico e a relação que ele constrói com os atletas é tão intensa. Intensa é uma boa palavra. E isso cria uma espécie de selo de qualidade para os jogadores que se adaptam. Quem gosta realmente compra a ideia de uma forma quase incondicional. E o Brenner talvez seja o maior exemplo disso. Ele se sente em dívida, sabe? Não só profissional, mas pessoal. E essa dívida fica muito, muito clara numa citação que a matéria resgatou. É de uma entrevista do Brenner à TNT Sports em novembro. É bem forte. É fortíssima. Ele diz, abre aspas, ele salvou minha vida no futebol, tenho uma gratidão enorme por ele. Pausa aí, ele não falou me ajudou na carreira, ele disse salvou minha vida no futebol. Exato. E continua, gosto de assistir aos jogos do Vasco porque encontro prazer, encontro futebol, encontro os jogadores querendo jogar e querendo ter a posse de bola. Olha a profundidade disso. Isso tira a negociação da esfera profissional e a coloca numa esfera totalmente emocional, quase familiar. Ele não tá falando só de voltar pro Brasil. Não, ele tá dizendo que sente prazer em ver o Vasco do Diniz jogar. Ele está, na prática, manifestando o desejo de fazer parte daquele ambiente específico. É um alinhamento de filosofia que, vale mais do que qualquer projeto apresentado em PowerPoint. Então, o que a gente tá vendo é o Vasco usando um ativo que não é dinheiro. O ativo é a gratidão, é a lealdade do jogador ao técnico. Mas isso não cria um risco? Com certeza cria. O clube não fica perigosamente dependente da figura do Diniz? Se amanhã ele recebe uma proposta e vai embora, todo esse castelo de cartas desmorona. Essa é a pergunta de $1 milhão. É uma bênção
e uma maldição ao mesmo tempo. Como assim? É uma bênção porque permite ao Vasco sonhar com jogadores que financeiramente talvez estivessem em outra prateleira. É uma aposta de que o poder relacional pode superar o poder financeiro. E a maldição? A maldição é exatamente a que você apontou. A estratégia é personalista. Ela está atrelada a um indivíduo. É uma aposta altíssima no presente, mas que cria uma vulnerabilidade enorme para o futuro. E, pelo visto, é um risco que a diretoria está disposta a correr. Parece que sim. Interessante. Então, no caso do Brenner, a chave é essa lealdade quase paternal ao técnico. Mas essa não é a única moeda que o Vasco parece estar usando no mercado, né? Não mesmo. No meio-campo, a estratégia para atrair outro grande nome é completamente diferente e gira em torno de outra figura central do elenco. Exatamente. Se no ataque a jogada é direta e baseada na emoção, no meio-campo o movimento é sutil, estratégico e baseado na ambição. Vamos a ele então? Douglas Luiz. A segunda matéria afirma que o Vasco está monitorando a situação do volante que joga na Europa. E o interesse não é de hoje, né? Vem desde a última janela. Isso. Mas a palavra-chave aqui é monitorando. O que isso significa na prática do futebol? É só ficar olhando de longe e torcendo para dar certo? Não exatamente. Monitorar é o jargão para uma paquera à distância, sabe? A fonte deixa bem claro, não há negociação formal em andamento. Ou seja, ninguém sentou para conversar sobre valores. Ninguém. Significa que o clube fez o seu interesse chegar ao jogador e ao staff dele, talvez de maneira informal, e agora está em modo de espera. Eles não vão entrar numa briga de propostas com clubes europeus. Aí não tem como, né? Não. A estratégia é aguardar por um sinal, um gatilho. Estão esperando que o jogador diga "eu quero ir", para só então entrar em campo com uma proposta estruturada. É um jogo de paciência. E qual seria esse gatilho que o Vasco tanto espera? A matéria aponta para uma direção bem clara. Sim. Aparentemente, a vontade do Douglas Luiz de atuar ao lado de Felipe Coutinho. Isso tem o mesmo peso da relação do Brenner com o Diniz? Ou a gente está falando de um tipo de atração diferente aqui? É um tipo de atração completamente diferente, mas igualmente poderoso. Não é sobre gratidão ou mentoria. É sobre o quê, então? É sobre parceria e ambição. A presença de um jogador do calibre do Coutinho, que é uma estrela global, funciona como um imã. Certo. Ele não apenas eleva o nível técnico do time, ele eleva o status do projeto. Para um jogador como Douglas Luiz, que está consolidado na Europa, a ideia de voltar ao Brasil talvez não seja tão atraente por si só. Mas a ideia de voltar para formar uma dupla com o Coutinho... Aí muda tudo. Transforma o retorno numa oportunidade de protagonismo num projeto que quer ser vencedor. É o que a gente pode chamar de efeito Coutinho, então. Mas a gente já viu isso funcionar antes em outros clubes. Um jogador estrela ser usado, na prática, como um diretor de contratações informal. Sem dúvida. É um fenômeno clássico. Grandes jogadores querem jogar com outros grandes jogadores. No basquete, a gente vê isso o tempo todo, com estrelas da NBA recrutando outras para os seus times. Verdade. No futebol, talvez seja mais sutil, mas acontece. A presença de um craque como o Coutinho envia uma mensagem ao mercado. Que mensagem? A mensagem é: aqui tem um projeto sério, ambicioso. É um atalho para construir credibilidade. O Vasco não precisa mais vender só o seu próprio projeto. Ele vende a chance de jogar ao lado de um dos grandes talentos da geração. Mas, de novo, a gente volta na questão do risco. Isso não traz um risco embutido. Sempre. A atratividade do projeto fica atrelada ao desempenho e à permanência do Coutinho, certo? Se a fase dele não for boa ou se ele se machucar, o brilho desse projeto para alvos como o Douglas Luiz não diminui junto. Diminui e muito. A lógica é a mesma do caso Diniz, só que aplicada a um jogador. O pilar da estratégia é uma pessoa. Um indivíduo. Exato. Se esse pilar balança, toda a estrutura fica comprometida. É outra aposta de alto risco. O Vasco está colocando suas fichas mais valiosas, seu técnico filósofo e seu jogador estrela no centro da mesa, usando eles como seus principais argumentos de recrutamento. Ok. Então, para a gente amarrar isso, de um lado a lealdade ao mentor, no caso o Brenner. Isso. Do outro a ambição de formar uma dupla de craques, no caso Douglas Luiz. São duas faces da mesma moeda estratégica. São exatamente isso.
Duas táticas diferentes que partem da mesma filosofia central. O que a gente vê aqui é o Vasco trocando poder de fogo financeiro, onde talvez não consiga competir com os gigantes. Por poder de fogo relacional e de projeto. Perfeito. É uma aposta de que no futebol de hoje, a conexão pessoal e a ambição esportiva podem ser ativos tão valiosos quanto um cheque em branco. Quer dizer, em vez de simplesmente empilhar nomes caros, a ideia é trazer jogadores que já cheguem com algum tipo de conexão com o projeto, seja com o técnico, seja com o principal jogador. É uma busca por química antes mesmo do contrato ser assinado. Perfeito. A grande vantagem disso é a aceleração do processo de construção de um time. Você não está só contratando um centroavante, está trazendo um jogador que já entende e venera a filosofia do treinador. E não está só sondando um volante. Exatamente, você está tentando atrair um parceiro para sua maior estrela. A ideia é montar um elenco que já fale a mesma língua desde o primeiro dia de treino. Isso, em teoria, deve criar uma coesão muito mais rápido. Muito mais rápido do que o método tradicional de juntar 11 bons jogadores e torcer para dar certo. É uma tentativa de construir uma mentalidade coletiva já no processo de contratação. Então, recapitulando a nossa análise, essas duas notícias, que pareciam desconexas, nos mostram um Vasco que age no mercado de forma cirúrgica e inteligente. Usando os ativos que tem, que não são só financeiros. Isso. A investida por Brenner é quase toda baseada na relação de gratidão e admiração do jogador pelo Fernando Diniz, uma conexão emocional fortíssima. Enquanto isso, o acompanhamento da situação do Douglas Luiz é um movimento estratégico, de longo prazo, que aposta todas as suas fichas no poder de atração do projeto personificado no Felipe Coutinho. A mensagem que o Vasco parece estar enviando ao mercado é: nós não oferecemos apenas um bom contrato. Oferecemos um ambiente, uma filosofia e líderes com quem os melhores jogadores querem se associar. É uma estratégia que, se der certo, tem o potencial de criar um time muito mais forte do que a simples soma dos seus talentos individuais. Com certeza. Mas o risco, como a gente falou, parece proporcional ao tamanho da aposta. Sem dúvida. E isso nos leva a uma reflexão final, algo para quem está ouvindo a gente ponderar. Manda. Se o sucesso dessas negociações de alto impacto depende tão profundamente de relações interpessoais, de conexões quase afetivas... Até que ponto um projeto de longo prazo pode ser construído sobre alicerces que são, por natureza, temporários e voláteis? Exatamente. O que acontece com o time quando o técnico, que é um pai, como o Brenner descreve o Diniz, ou o jogador que é um imã, como o Coutinho é para o Douglas Luiz, eventualmente saem do clube? É uma boa pergunta. Essa estratégia aponta para a enorme força e ambição do projeto atual, mas ao mesmo tempo talvez exponha a sua maior fragilidade para o futuro. É a eterna tensão entre a urgência de vencer agora e a necessidade de construir algo que perdure.